Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, diletos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui com mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Um dia especial, o clima está bom, incrível isso aqui em Manaus, mas o clima está muito bom, está ameno. Acho que é reflexo do inverno lá no sul. Chegou aqui alguma coisa, algum resquício, né? Então isso é misericórdia de Deus, deixando-nos viver para ver um dia como esse aqui na nossa terra. Meus queridos amigos e irmãos, o autor de Eclesiastes, ele viu algo incrível, algo que nós já estamos acostumados a ver. Eu não vou nem dar título e vocês aí vão observar que está na palavra de Deus e vão deduzir tudo que praticamente eu vou falar. Veja bem, diz assim, eu tenho um título aqui que está na Bíblia, tá? Vou ler o título da Bíblia também. O título diz assim, As Desigualdades da Vida. Vamos ver o que diz a Bíblia mesmo. Assim também... Sim, desculpem, eu estou lendo Eclesiastes capítulo 8, a partir do versículo 10. Diz assim, Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença contra a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias seus dias serão como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhem, o homem para a descobrir não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Como disse, é um livro de sabedoria, e algumas coisas são dadas ao contrário de uma vida santa, mas olha que algumas verdades que nós temos aqui. Parece até Brasil, algumas das coisas aqui, né? Ele diz que alguns dos perversos, eles têm um funeral muito bonito, diz no versículo 10. Eles são lembrados naquele dia. Enquanto que alguém que foi justo o tempo todo, ele vai ser enterrado e esquecido. Na realidade, daqui a algum tempo, todos são esquecidos. Então, uma coisa é o seguinte, nós sabemos que a Bíblia tem um juízo para a condenação dos ímpios de todos os tempos. Isso está declarado no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 15, é o grande juízo do trono branco. Então lá estarão de pé
diante de Deus, diante do trono de Deus, grandes e pequenos, poderosos e pessoas que foram submissas a esses poderosos, estarão ali de pé diante dele. Isso acontecerá depois de todos os eventos escatológicos que nós conhecemos. Pelo que a gente lê ali, depois até do milênio, depois do julgamento de Satanás e seus anjos, é que haverá esse julgamento. Então, o autor aqui, ele diz assim: visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, aí o que acontece com os outros? Aquelas pessoas que vivem direitinho, honestas, né? E às vezes reclamam um pouco da vida. Ele diz: o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Esse negócio de corrupção aqui no Brasil é algo que pegou. Eu até preguei 2 vídeos sobre corrupção, acho que não estão no Facebook não, estão só no WhatsApp. Quem sabe alguma hora eu boto eles aqui. Mas veja bem, olha, inteiramente disposto a praticar o mal. Parece que esse negócio de maldade, de perversidade está no nosso meio. Está no nosso sangue. Aliás, nós somos pecadores por natureza. Cada um de nós, se não tiver Deus orientando o tempo todo, a nossa cabeça estará voltada para fazer a maldade. É isso que está dizendo nesses versículos. Aí diz que se a pessoa faz muitas maldades na sua vida, e mesmo que os seus dias se prolonguem muito, aí ele diz algo interessante no versículo 12. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Aliás, o objetivo desse livro é exatamente isso, porque no final ele diz que nós vamos ter que prestar contas a Deus de todas as coisas que nós fizemos. Então, ele sabe com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. E realmente a gente sabe disso, né? Haverá um céu para os que temem a Deus. Interessante que na Bíblia não tem muitas informações sobre o céu. Tem mais sobre o inferno do que sobre o céu. Mas não, a gente anda por fé e não pelo que vemos. Porque o que descrevem sobre o céu por aí é terrivelmente monótono. Eu não quero um céu daquele, não. Ninguém quer. O céu que tem aqui é um céu de alegria. É de louvor a Deus, sim. É de trabalho diante de Deus, que nós vamos servi-lo. O fato de estarmos na presença de Deus vai dar uma alegria tão grande que não podemos descrever. As descrições que estão na Bíblia são um pouco vagas a respeito do céu. Só tem uma coisa que a gente tem certeza, que é melhor do que aqui. Paulo, na carta aos Romanos, diz que as glórias por vir não podem se comparar às coisas daqui. Então, vamos confiar no que Deus, apenas confiar no que Deus falou. Então, se o perverso vai bem, como diz o versículo 13, né? Isso não é nada. Não podemos nos abalar pelo progresso, o desenvolvimento, a riqueza, o fato do rico perverso ser feliz. Não vamos nos abalar com isso, não. Tá? Quem teve um abalo assim, aliás, quase se desviou, foi Asaf. O Salmo 73 é um salmo de Asaf. E ele diz assim, porque ele tinha a sua própria teologia. Ele dizia, no primeiro versículo 73, ele diz: eu sei que bem sucede àqueles que temem a Deus. Eu sei que a pessoa que teme a Deus vai se dar bem na vida. Então isso é uma regra geral que inclusive está na cabeça de todo mundo. Fazer o bem vai se dar bem com Deus. Mas essa é uma teologia muito pequena. Ali ainda estava no caminho. É muito antigo aquilo que está ali. Depois daquele versículo, ele diz: mas eu invejava o arrogante, o violento, porque ele via que todo mundo era sadio, que eles ganhavam muito dinheiro.
E ele diz que quase resvalou o pé dele, quase ele ficou fora de servir a Deus. Que terrível isso, né? Pois foi, Asaf disse isso. Aí ele vai descrevendo as coisas boas que sucedem aos perversos, até o versículo 16 do Salmo 73. Quando ele chega no versículo 17, então ele diz: até que eu entrei no santuário e eu descobri o fim dessa turma. Então Asaf teve a visão do fim do ímpio. E depois ele vai descrever com detalhes algumas coisas que acontecerá algumas coisas até aqui e o final de tudo, que é nesse o julgamento do trono branco, como está lá descrito em Apocalipse, né? Então, a gente não pode se ficar empolgado com as coisas que acontecem de bom com aqueles que são perversos. Não. O seu trabalho, meu querido ouvinte, meu querido irmão e amigo, o seu trabalho é simplesmente temer a Deus, fazer o que é bom. Se você se aplica a fazer bondade por exemplo, um programa